Os traficantes enfrentaram os policiais com uma força poderosa. O confronto revelou toda a capacidade bélica e a estrutura territorial da facção, que controla mais da metade das áreas ocupadas por grupos armados no Rio de Janeiro, revelando o tamanho do desafio que o crime organizado ainda representa para o Brasil. Na linha do tempo, a história do Comando Vermelho começa no final da década de 70, no antigo Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho saiu de dentro dos presídios, subiu os morros cariocas e se instalou nas comunidades. Nessas áreas, ergueu um império do crime, tendo o tráfico de drogas como principal negócio. Menores tornam-se soldados do tráfico e a facção controla a vida dos moradores. Praticamente 5 décadas depois da formação, a facção movimenta hoje um esquema bilionário capaz de financiar ações violentas de narcoterrorismo. Uma organização que agora, muito além do tráfico, controla vidas e a liberdade de famílias inteiras. Nós estamos falando de uma coisa em torno de 200 mil pessoas controladas por facções criminosas. A estimativa é que haja naquela região algo em torno de 1.500 a 2.000 criminosos que atuam diretamente no Comando Vermelho. A cúpula do CV, treino humano. Através do medo, do terror e, logicamente, da ocupação territorial, o Comando Vermelho consegue, através da intimidação, exercer poder nessas áreas de periferia. Então, daí vem o poder do Comando Vermelho hoje. Não somente do seu poderio bélico, da quantidade de fuzis, não somente da quantidade de drogas, de maconha e cocaína, isso corresponde muito pouco hoje do ganho do Comando Vermelho. As comunidades ocupadas são tratadas como territórios pelo crime organizado e os complexos são conjuntos de comunidades. O complexo do Alemão, por exemplo, é composto por 12 comunidades. A gente está exatamente entre o complexo do Alemão e da Penha, onde aconteceu a operação contenção da polícia. Por orientação das forças de segurança locais, a gente não pode chegar muito próximo dos lugares onde há barricadas. Barreiras ilegais e clandestinas erguidas com um objetivo claro: proteger e abrigar os cabeças da organização. Entre os chefes, nomes que marcaram a história do tráfico de drogas no Brasil, como Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. Na prisão de segurança máxima de Bangu 1, ficaram presos os principais líderes do Comando Vermelho nos anos de 1990, entre eles Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. A transferência deles para presídios federais fora do estado do Rio de Janeiro não impediu o avanço da facção. O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo aponta que 134 integrantes da facção presos têm posições de chefia e comandam o crime à distância. Segundo a polícia, Marcinho VP segue como a maior liderança da facção. Edgar Alves de Andrade, o Doca, ou Urso, chefe do tráfico de drogas no complexo da Penha, seria a primeira voz nas ruas. Caberia a ele repassar as decisões, inclusive sobre as invasões. Doca era o alvo da operação desta semana. Ele segue foragido. A polícia também procura Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, que ao lado de Doca integra o primeiro escalão da organização criminosa. Segundo o Ministério Público, o Comando Vermelho se divide hoje em pelo menos 7 níveis. No topo estão os chefes de guerra, responsáveis por toda a organização estratégica, financeira e expansão territorial. Os gerentes de área coordenam o tráfico de drogas. Os seguranças protegem os líderes. Os soldados cuidam da defesa dos pontos de venda. Os vapores vendem as drogas e fazem o transporte de dinheiro. Os olheiros ficam nos acessos das comunidades de olho na polícia. Eles avisam os radinhos que cuidam de informar todo o grupo sobre movimentações inimigas. O Comando Vermelho nunca viveu um declínio. Ele, desde seu surgimento, ele está sempre em processo de expansão. Então, eles avançam para o mercado
de telecomunicações, internet, TV a cabo. Já controlavam o transporte alternativo, mas aí passam a controlar mais o mercado imobiliário, a sobretaxar alguns serviços em alguns territórios. Quanto maior o território, maior número de pessoas, maior recurso financeiro na exploração dessas pessoas. Não podem essas pessoas não pagarem imposto de renda, mas vão pagar a sua taxa para aquele governo local, aquele governo criminoso que estabelece um estado paralelo. A partir dos anos 2000, o Comando Vermelho avançou na ocupação de territórios, nas alianças com outras facções e no armamento pesado. O tráfico internacional alimentou a compra ilegal de fuzis, contrabandeados principalmente do Paraguai e da Bolívia. A facção chegou a 2005, dominando boa parte das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. E desde então só cresceu. Em julho deste ano, a Polícia Militar do Rio de Janeiro mapeou 1.625 áreas com presença de grupos armados na cidade. Mais de 62% estão sob o domínio do Comando Vermelho. Começaram a desenvolver cada vez mais necessidade de poderio bélico, necessidade de ostentação de armas, uso de granadas, uso de bombas de forma geral. O armamento também foi ficando mais letal ano a ano. O movimento de fortalecimento de armamento acabou aumentando ainda mais a violência, e aí é uma bola de neve. A violência foi aumentando, o uso de fuzil, o uso de armamentos, artefatos explosivos, aí se tornou o que é hoje. Segundo o Ministério da Justiça, o Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de fuzis apreendidos. Só nos 7 primeiros meses de 2025 foram apreendidos 458 fuzis em poder dos criminosos. Muitas dessas armas, que espalham terror nas mãos de integrantes do Comando Vermelho, são réplicas produzidas em fábricas clandestinas aqui mesmo, no Brasil. A estimativa da quantidade de fuzis hoje na mão de facções criminosas, quer sejam traficantes ou quer sejam milicianos, está assim subestimando algo em torno de 26.500 fuzis de assalto, desconsiderando pistolas. Multiplica isso por 50 ou 70 mil reais. 70 mil reais, vamos colocar. Isso dá algo em torno de 1.855 bilhões de reais só em armas, só em fuzil. Com o passar dos anos, o Comando Vermelho expandiu negócios e também territórios, se espalhou para outros estados. A facção comete crimes em pelo menos 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Pelo menos em 8 estados, a presença é forte, com controle territorial, através do medo e da violência. Aquele morador de comunidade, seja no Ceará, seja na Bahia, seja no Rio de Janeiro, que quer fazer o seu churrasquinho, que quer montar o seu lava-jato, que quer montar o seu borracheiro. Esse morador hoje, em área do Comando Vermelho, sim, ele é extorquido. No interior do Ceará, por exemplo, moradores de um vilarejo foram obrigados a deixar as casas por causa do medo. O racha entre integrantes da facção que atua na região provocou uma onda de mortes. Casas, posto de saúde, escola, tudo fechado. A gente chama de êxodo de guerra, ou então deslocamento de guerra, que é uma tragédia humanitária que aconteceu na Síria, né? Que hoje acontece no Ceará. Um bandido do Comando Vermelho que expulsou um morador, você não tem um tipo penal específico para colocar ele na cadeia não, tá? Porque não é bem uma extorsão. Ninguém entrou na sua casa com uma pistola, com um fuzil e falou, sai daqui. O que eles fazem é algo muito pior. Um menor de idade picha na sua parede, vaza. E se você tiver um mínimo de sensatez, você vai vazar mesmo, porque eles matam. Rio de Janeiro e São Paulo são centros de poder no Brasil, então é um processo esperado que esses grupos acabassem avançando para outros estados. Alguns bandidos do CV, quando eram capturados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, quando sabiam de uma ordem de prisão, fugiam para o Nordeste para ficar ali escondidos. E lá também eles estabeleciam conexões com bandidos locais. Infelizmente, o Rio de Janeiro exportou o modus operandi de domínio territorial. O Rio de Janeiro é uma situação definida como conflito armado não internacional. São gangues armadas com capacidade de combate de média intensidade,
com mais de 300 homens que dominam o território por mais de 2 décadas, que estabelecem o terror no território e acabam com a soberania nacional naquele território e afrontam o Estado. Então, na sua opinião, o Comando Vermelho seria mais uma organização terrorista do que narcoterrorista? Sim, seria uma organização terrorista que ocupa território, que impõe o seu medo e terror, não por questão de ideologia, mas para obter receita através da exploração do território. A mega operação no Rio de Janeiro acendeu um alerta internacional. Com o cerco se fechando aos principais chefes do Comando Vermelho, cresceu a preocupação de que muitos tentem fugir para países vizinhos.